E dando início a este primeiro painel, intitulado Justiça Digital, nós convidamos os componentes palestrantes, que são o juiz federal Walter Schwenkener, secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, a juíza Daniela Bandeira de Freitas, juíza auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e convidamos também a senhora Lígia Zottini, futurista. Para presidir este painel, nós temos a honra de convidar o ministro Ribeiro Dantas, do Supremo Tribunal de Justiça. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço imensamente à FEComércio e à Justiça e Cidadania pelo convite para participar desse seminário sobre a magistratura do futuro, que é, no fundo, uma discussão sobre o futuro da magistratura. E, sem mais delongas, inicio esse painel sobre justiça digital, que é um tema que se impõe ao juiz brasileiro como uma contingência desses tempos que nós vivemos num verdadeiro metaverso. E isso deixou de ser uma conversa de escritor de ficção científica, porque a forma como nós passamos a aplicar a justiça hoje no Brasil, ela envolve aspectos do mundo real de antigamente, do mundo físico, e aspectos do mundo digital que eram separados do mundo físico. Os especialistas hoje já falam em mundo figital, que é uma mistura do físico com o digital, que você não sabe onde um começa e o outro termina. O ministro André deu uma prova disso há pouco ao dizer que estava proferindo um voto e um jornalista comentando. Ele começou por um caminho e aí o sujeito disse, vai ser assim. E não foi. Foi pelo outro lado. Isso é uma situação típica das realidades metaversais e figitais. Por quê? Porque você não separa mais uma coisa da outra. Já se fez estudo sobre, por exemplo, o que ocorre com o juiz quando participa de uma audiência ou de uma sessão por videoconferência. Mas não se estudou bem ainda. Eu li recentemente um artigo numa revista estrangeira, compartilhei até em alguns grupos com colegas. Não se estudou bem ainda o que acontece quando você está numa sala de audiência, por exemplo, e parte dos magistrados está presente fisicamente, parte não está, parte dos advogados está presente fisicamente, parte não está, uns estão fazendo a sessão dos seus escritórios, outros estão na sala de sessão. Isso é claramente uma manifestação do metaverso. E se a justiça brasileira, no passado, ela tinha esse lado, digamos, de instituição cortesã ao lado dos poderes reais, ao tempo da colônia e do império, o que levou aqui em alguns países, como na França, até hoje a Constituição francesa, que é de 1950, não chama o poder judiciário de poder, chama de autoridade. Chama poder executivo, poder legislativo e autoridade judiciária, por causa desse preconceito. E nós, durante muito tempo, a justiça brasileira tinha essa coisa, até a toga que nós usamos, os palácios da justiça, as colunas imponentes que foram desconstruídas por Oscar Niemeyer, mas continuam lá, né? Agora, nós temos outros desafios. Por quê? Porque para participar dessa justiça digital, as pessoas têm que ter alguns instrumentos físicos. Elas precisam de um computador, de uma boa internet, de roteadores, de impressoras, enfim.
são desafios novos, mas são sempre desafios. Então, eu estou aqui com o doutor Walter Schwenkner, que é juiz federal, secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, mestre e doutor em Direito Público, presidiu a primeira turma recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, foi juiz auxiliar e juiz instrutor no gabinete do ministro Luiz Fux, no Supremo Tribunal, e juiz auxiliar também do ministro Luiz Fux no Tribunal Superior Eleitoral. Estou ainda com a juíza Daniela Bandeira de Freitas, juíza auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, é mestra em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito de Lisboa e atualmente professora da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. E estou com a doutora Lígia Zottini, que é futurista, pesquisadora de cenários futuros e fundadora do portal Voicers, mestre em Global Talent Management pela PUC de São Paulo e do gabinete do Corregedor-Geral da União. Foi secretária executiva do Ministério das Cidades, é professora de Direito Econômico e de Análise Econômica do Direito da Escola de Direito de Brasília, do IDP. Então, são pessoas extremamente qualificadas para tratar desse tema, e eu passo a palavra, inicialmente, para o doutor Walter Schwenkner. Inicialmente, bom dia a todos e a todas. Eu queria, ministro Ribeiro Dantas, fazer uma saudação especial à Vossa Excelência, que preside esse nosso painel. Cumprimentar também o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, e muito rapidamente fazer um registro. Vossa Excelência terminou sua belíssima fala, foi uma aula, uma conferência magna, destacando a importância de nos atermos ao pé no chão, ao chão da fábrica, e o registro que eu gostaria de fazer, eu que conheço Vossa Excelência há 23 anos, de outras épocas, é que Vossa Excelência, desde 1999, manteve o mesmo perfil, a mesma personalidade, independentemente dos cargos que ocupou. Eu tenho certeza de que nos próximos 25 anos não será muito diferente, e parabenizo Vossa Excelência por essa virtude. Como o tempo é curto, eu queria compartilhar com os senhores algumas impressões do que está acontecendo de novidade, muito nesse contexto da fala agora do ministro Ribeiro Dantas, sobre Justiça 4.0. Aliás, eu tenho falado muito sobre esse tema no Brasil e, assim, pelos lugares que a gente vai, pelo CNJ, nos tribunais, e às vezes me perguntam, assim, no intervalo, mas que negócio é esse de... Teve um que até falou Justiça 4.000, Justiça 4.0. Por que inventaram isso? De onde que surgiu essa expressão, né? O ministro Fux, ele assume o CNJ e o Supremo, naturalmente, em setembro de 2020, e um pouco antes da posse dele, formou-se uma equipe de transição no CNJ, e essa equipe de transição começou a trabalhar em iniciativas e em projetos que seriam implementados ao longo dos 2 anos seguintes. E a doutora Daniela tem acompanhado isso desde então, né? E nós todos percebemos que, em primeiro lugar, a pandemia antecipou o destino, fez um fast track em relação a essa inovação disruptiva que nós estamos vivenciando, e nós precisávamos ter um projeto sério, profundo, intenso, de transformação tecnológica do judiciário, exatamente na linha do que o ministro André comentou, para que não houvesse um afastamento do cidadão em relação à justiça e da justiça em relação ao cidadão. Nesses estudos, nessas reuniões, surgiu a ideia de se criar um programa amplo que compreendesse os mais variados projetos de iniciativas tecnológicas. E aí, em uma das reuniões, alguém lembrou da reunião, da feira que houve em 2011, uma feira de Hannover, que é uma feira anual tecnológica, reunião de 2011. E nessa feira de 2011, criou-se a expressão Quarta Revolução Industrial. Essa Quarta Revolução Industrial, ela tem algumas características. A característica do metaverso, da inteligência artificial, a característica da computação em nuvem, a característica da desterritorialização, que para nós é chocante, porque nós somos forjados
para pensar, desde os bancos da faculdade, que justiça se faz de comarca em comarca, de seção judiciária em seção judiciária. E o grande trunfo da quarta revolução industrial é o tratamento de dados. A maior commodity, a commodity mais valiosa que nós temos, e o judiciário é um grande, hoje em dia, um grande armazenador de dados, são os dados. É preciso, com tratamento, com a mineração dos dados, nós podemos transformar imensamente o Poder Judiciário. Bom, com base nessas premissas, criou-se o Programa Justiça 4.0, e esse programa hoje é operacionalizado por meio de uma parceria entre o Conselho Nacional de Justiça, o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e contou inicialmente, e eu digo inicialmente porque foi o ponto de partida do programa, com o apoio do Conselho da Justiça Federal, que aportou recursos para que estas iniciativas se tornassem possíveis. E foi nessa esteira que surgiu, por exemplo, o balcão virtual, que é uma ferramenta simples, que surge com a resolução 372, surgiu de uma visita que uma equipe do CNJ fez ao TRT de Rondônia, e lá nós nos deparamos com uma iniciativa do Tribunal Regional do Trabalho de Rondônia e Acre, que compreende esses dois tribunais, de atendimento às partes, e não só atendimento às partes e aos advogados, mas também de funcionamento interno das varas do trabalho por meio de videoconferência. O juiz se comunicava com a sua equipe se comunicava entre si, a parte administrativa do tribunal se comunicava com as varas, tudo isso por meio de videoconferência. Quando nós nos deparamos com isso, ficamos assim, encantados, não com a possibilidade de substituição do atendimento presencial, mas com a possibilidade de, além do atendimento presencial, termos este novo ingrediente, essa nova possibilidade que se daria por meio do atendimento remoto. E por que surgiu lá? Surgiu lá porque Rondônia e Acre são lugares em que há muita dificuldade de acesso. O presidente do tribunal, quando nos recebeu, disse que para chegar de uma vara a outra, não me lembro os nomes das varas, era mais de um dia. E mais de um dia com deslocamento terrestre e por meio de barco. E era a forma que eles encontraram para trabalhar. E aí surge o balcão virtual, que em menos de 6 meses virou uma febre e foi o que nos salvou de uma crise, como apontou o ministro André, de legitimidade mais severa durante a pandemia. Porque o movimento estava crescendo de reclamação por falta de atendimento. Tanto é que os tribunais que demoraram mais tempo para utilizar a ferramenta de videoconferência nos atendimentos tiveram maiores dificuldades e maiores problemas. Então não foi difícil fazer disseminar o balcão virtual, porque ele funcionou desde o início muito bem. E a prova disso é que o balcão virtual ele não se limitou ao Poder Judiciário. A Procuradoria-Geral do Estado, que está presente o Dr. Bruno Dubê, Dr. Flávio Willeman, também colega de magistério, administrativista de escola, a Procuradoria-Geral do Estado, sabendo dessa ferramenta, fez um acordo de cooperação com o CNJ para que também pudesse utilizar essa novidade. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a mesma coisa. A Advocacia Geral da União, o ministro Bruno Bianco, celebrou um acordo que os advogados também precisam fazer atendimentos às partes e nem sempre eles estão numa localidade que facilite esse atendimento. Então, essa foi uma ferramenta importantíssima. Plataforma digital do Poder Judiciário. Né? E eu falo assim com a maior naturalidade, porque eu não sou, tem juiz que é especialista em TI, que conhece aquilo. Eu sou um neófito nessa matéria, eu não conheço nada de TI, mas eu fico encantado quando eu aprendo, e aprendo pouco porque são tantas novidades, mas quando eu soube do que se tratava, o que a gente carinhosamente denomina de PDPJ, Plataforma Digital do Poder Judiciário, eu na mesma hora vesti a camisa e falei, isso é o futuro do judiciário. Porque o que é essa plataforma? E até para contextualizar, explicar um pouco o momento que existia nos sistemas processuais eletrônicos quando chegamos em 2020, setembro de 2020, no Conselho.
Naquela época havia uma disputa inglória entre os tribunais brasileiros que queriam defender que o seu sistema era o melhor sistema processual eletrônico. O TRF da 4ª Região defendendo que o EPROC é o melhor sistema processual do mundo, o CNJ defendendo o PJE, São Paulo não querendo abrir mão do SAGE, a Projude. Eu falei, meu Deus, mas isso é uma briga que... Isso é uma corrida maluca, todo mundo correndo em círculo. E a mão de obra de TI do judiciário sendo desperdiçada porque fazia trabalho de forma redundante. O mesmo trabalho que o Tribunal Regional Federal da Região precisava fazer para desenvolver um microserviço, o CNJ fazendo, São Paulo pagando para que uma empresa privada fizesse. Enfim, essa plataforma ela surge nesse contexto. Imagine uma CNJ Store em que os microserviços são gratuitos, em que os tribunais brasileiros podem acessar esta plataforma, não só para obter os serviços que lá estão armazenados. Que serviços? Os sistemas processuais eletrônicos e muito mais coisa. Sniper, que é uma ferramenta de recuperação de ativos. Nós vamos ter inteligência artificial nessa plataforma para, por exemplo, automatizar a tramitação de ações em matéria previdenciária, porque ali você tem uma rotina muito mais burocrática. Nós já temos ferramentas, o mandamos com inteligência artificial para a alocação dos oficiais de justiça de acordo com o local em que ele se encontra e o local da intimação. E a partir dessa virada de chave, em lugar de cada tribunal defender o seu sistema, agora nós temos um ambiente colaborativo, em que cada tribunal percebe o microserviço que ele pode desenvolver. E aí o que surgiu de novidade interessantíssima? Depois que isso foi concebido e começou a ser estruturado, há uma equipe gigantesca que é coordenada pelo PNUD com a orientação do CNJ. Depois que isso começou a funcionar, o que se percebeu? Mas espera aí, mas um bom sistema processual eletrônico não é só de interesse do Poder Judiciário. Está certo que o Poder Judiciário até controla, e é bom que controle, porque, por exemplo, em Portugal, quem faz isso é o Ministério da Justiça, e aí toda vez que é necessário fazer uma alteração, às vezes boba, do sistema, há uma burocracia envolvida. Eu até questiono se isso não violaria a independência, a autonomia do Poder Judiciário, enfim. Mas o fato é que nós temos essa vantagem. E o que nós percebemos? Espera aí, isso também é de interesse do Ministério Público. Aí eu liguei aqui, até porque, como eu fui do CNMP, tenho muitos amigos no Ministério Público, eu liguei para o doutor Luciano Matos, que é o Procurador-Geral aqui de Justiça do Rio de Janeiro, e falei, Luciano, que tal entrar nesse barco para vocês desenvolverem microserviços que vocês já estão desenvolvendo? Porque o Ministério Público precisa investigar, e para investigar ele tem que ter ferramentas tecnológicas. O Ministério Público precisa se comunicar com o Judiciário, com o sistema do Judiciário, precisa desenvolver a tal da MNI, que eu aprendi depois de um tempo, que é algo que permite o acesso de um sistema para o outro, a interoperabilidade, porque tem um monte de palavras que a gente vai aprender nessa matéria, né, de tecnologia. E aí, na mesma hora, conte comigo, estão desenvolvendo uma ferramenta para a plataforma do Poder Judiciário. Defensoria Pública da União na mesma dinâmica. E aí um dia, peraí, mas isso não é só do interesse do Estado brasileiro, que não é só do interesse do Judiciário, já tínhamos superado isso. Isso é do interesse também da iniciativa privada. Porque interessa à iniciativa privada que as intimações ocorram de forma célere, que haja previsibilidade na tramitação processual, que o Judiciário funcione bem. Fomos procurados pela FEBRABAN, que também optou por investir no desenvolvimento de um microserviço exatamente para facilitar a intimação dos devedores, o que é de interesse, obviamente, das instituições financeiras, mas que também é de interesse do Poder Judiciário, não só porque conseguimos reduzir despesas com o desenvolvimento de um microserviço, como também conseguimos dar celeridade à tramitação processual.
Então essa é a grande revolução da plataforma digital do Poder Judiciário. E o tema do nosso evento é a magistratura do futuro. Hoje é dia 6 de junho, a plataforma digital do Poder Judiciário vai estrear dia 1º de julho desse ano. Então a gente está falando do presente, agora. Isso está acontecendo agora, enquanto nós estamos realizando esse evento. Há 2 anos que o CNJ vem trabalhando no desenvolvimento da PDPJ. Dia 30 de junho é o deadline dos tribunais, né? Imagina a doutora Daniela, que trabalha com TI aqui, juíza que coordena a TI do TJ do Rio de Janeiro, sabe muito bem do que eu estou comentando, porque virou uma meta nacional de todos fazerem a integração do seu sistema processual eletrônico à PDPJ, de modo que a partir de 1º de julho nós possamos ter um portal de serviço do Poder Judiciário, um portal único, em que todos os sistemas processuais serão acessados com login e senha. Já fomos procurados pelo governo digital, o Conect, esqueci agora o nome, eu falei Conect SUS, mas é o que usa o Conect SUS, o governo BR, enfim, aquela forma de acesso com login e senha, gov.br, para também termos uma nova possibilidade de acesso muito mais seguro ao sistema processual eletrônico. Então, são eventos que estão ocorrendo nesse momento histórico. E é agora que nós estamos vivendo um momento em que o processo eletrônico, isso o ministro Mussi comentou muito bem na sua fala, ele não é só um processo na tela de um computador, porque durante muitos anos era isso. Tanto era isso que os juízes saíam de casa, as partes saíam de casa, os promotores saíam de casa, iam para os seus gabinetes, ligavam o computador para acessar o processo virtual no computador do trabalho. Deixou de ser apenas um processo físico na tela do computador para ser algo que ainda tem o nome de processo eletrônico, processo, mas algo com potencial muito maior. Primeiro porque pode ser acessado por todas as partes ao mesmo tempo. Então é um processo que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Pode ser acessado remotamente. É um processo que você pode entrar na informação da peça, isso o Codex, que é outro sistema debaixo do guarda-chuva do programa Justiça 4.0. O Codex é uma ferramenta para extração de informações de peças processuais. E essa extração de informações tem como objetivo viabilizar a melhoria da prestação jurisdicional, porque a gente vai saber os dados, quais são, enfim, até para utilizar rotinas automatizadas para a melhor tramitação processual. Então, permite também a obtenção dos dados e tratamento desses dados. O processo eletrônico, hoje, permite, isso ainda é pouco debatido, que a estrutura física da justiça seja reduzida. E isso não é um luxo, isso se torna, num período de crise orçamentária pela qual nós estamos passando, uma necessidade que foi muito bem destacada pelo ministro Jorge Mussi quando comentou que nós vamos passar por uma reflexão sobre a adequação dos prédios que a justiça possui, já que a justiça, até a citação de Vossa Excelência, na percepção de Richard Susskind, ela é um serviço que deve chegar ao cidadão e não apenas um palacete, um prédio, enfim. A parte, essa que é o meu sentimento, a parte quer receber a justiça. Na hora que ela recebe a justiça, ela não faz nem questão de falar com o juiz, de falar com o servidor, de se deslocar ao fórum. O mais importante que ela procura é receber aquilo que ela pediu, na dimensão do que ela pediu. E eu aproveito a fala do ministro André para até, assim, acho que a legitimidade do juiz e do judiciário, ela virá dessa forma. A substituição da importância da composição cênica, da liturgia, do formalismo, pela entrega de um bem maior. Mais importante do que
uma cadeira com espaldar alto, do que salas com pé direito elevado, do que ambientes formais, é que a parte saia de uma maneira melhor do que aquela que ele entrou quando procurou o Poder Judiciário. Eu tenho pensado muito sobre isso. Às vezes me fala assim, não, videoconferência, tudo bem, mas não no tribunal do júri, não em processo criminal. Eu fico pensando, poxa, mas por que todo mundo diz isso? Isso deve ter uma lógica, isso deve ter uma razão, e deve existir alguma causa raiz para todo mundo dizer isso. Eu, depois de muito refletir, eu pensei, eu não sei se isso faz sentido, mas a impressão que eu tenho é que, tanto na área criminal e principalmente no tribunal do júri, a composição cênica, ela tem um papel muito forte na legitimação da autoridade estatal. O juiz, ele usa a toga no tribunal do júri. Ele não usa numa vara civil, não usa num juizado. Mas por que ele usa no tribunal do júri? Porque aquilo é encarado como a presença do Estado e como autoridade estatal fazendo valer a decisão do tribunal do júri, dos jurados, enfim. E a dificuldade é essa. Como substituir essa legitimidade que advém da bandeira do Brasil, atrás, ao lado direito, da cadeira de mogno escura, com espaldar alto, da toga, por uma telinha no computador. Isso bagunça a nossa percepção de autoridade, bagunça aquilo que nós sempre aprendemos. Quando quem é da área do direito entra em um tribunal, sabe quem é o mais antigo pelo lugar que se senta na cadeira. Quando isso vai tudo para a tela do computador, isso gera uma mudança daquilo que nós aprendemos. E essa é a dificuldade que eu tenho percebido para que as mudanças, que eu acho que mais cedo ou mais tarde, não é que acho que vão ocorrer, porque o dinheiro não aceita desaforo, e são mudanças economicamente mais eficientes, muito mais eficientes. A dificuldade vai ser essa: como fazer essa transição do mundo físico, litúrgico, com símbolos, para outro mundo que também terá os seus símbolos. Mas só que ainda não encontramos que símbolos são esses. Como é que vai ser a identificação do juiz na videoconferência? Então, isso tudo está passando por discussão no judiciário e, obviamente, que também no Conselho Nacional de Justiça. Programa Justiça 4.0, eu até estou falando aqui, não sei se o meu tempo, se ainda tiver tempo eu vou, mas se passar, já está terminando. Só muito rapidamente, não vou aqui desenvolver mais, mas só para compartilhar dois projetos dentro do 4.0. Um deles é o Juízo 100% Digital. Para quem eventualmente não conhece, o Juízo 100% Digital, ele veio por resolução do Conselho e permite a tramitação dos processos exclusivamente de modo virtual. Isso depende da vontade das partes. Aliás, essa foi uma premissa que o Conselho adotou desde o início, de que só vai funcionar se as partes quiserem essa maneira de lidar com a justiça por meio virtual, até porque muitas pessoas ainda não possuem recursos tecnológicos para, enfim, participar de modo virtual. E a segunda iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, que eu acho assim, essa é das mais revolucionárias, são os núcleos de Justiça 4.0. O que é o núcleo de Justiça 4.0? O núcleo é o seguinte: é uma unidade jurisdicional que funciona nas nuvens, que funciona virtualmente, que não exige estrutura física, a parte distribui a ação diretamente para o núcleo. Eles são especializados em matérias, saúde, execução fiscal, já tem estado que está especializando com direito bancário. Cada estado, cada tribunal, o Rio de Janeiro aqui tem um núcleo ambiental, tem um núcleo de futebol também, né? E são várias matérias. E a grande vantagem, primeira vantagem é que você especializa. Você permite a especialização
naquela matéria. Segunda vantagem, você permite a redução da estrutura física do judiciário, porque o processo vai para um lugar que não exige estrutura física. Então, se antes 1.000 ações eram distribuídas para 5 varas, cada qual recebendo 200 processos, agora com o núcleo, sei lá, 400 vão para o núcleo, agora temos 600, podemos de cara, num exemplo retirar, desmontar, desinstalar 2 varas físicas sem comprometer a celeridade da prestação jurisdicional. E um outro aspecto que eu acho que também traz vantagem na criação dos núcleos é que ele facilita a articulação interinstitucional. Porque, por exemplo, se você tem um núcleo de saúde que compreende um único estado, como ocorre aqui com o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, isso facilita a articulação, por exemplo, com o Ministério da Saúde, com a Secretaria de Saúde. E aqui no Rio de Janeiro, aliás, o Rio de Janeiro é pioneiro duplamente, né? O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o presidente desembargador Henrique teve de se ausentar, mas ele comprou essa briga e foi o primeiro tribunal do Brasil a implementar o juízo 100% digital. E o TRF da 2ª Região foi o primeiro tribunal brasileiro a criar um núcleo de justiça 4.0. Então, o Rio de Janeiro ele saiu, de certa forma, na frente nessas iniciativas do 4.0. Eu prometi que só falaria dos dois, acabei avançando além da conta, mas, Tiago, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, agradecer ao ministro Salomão também, cumprimentá-lo mais uma vez, parabenizá-lo pela qualidade do evento e pelos temas que serão discutidos na manhã de hoje, e fico aqui para participar também aí das falas dos demais. Obrigado. É interessantíssimo nós vermos que mesmo numa fala extremamente técnica e perfeita, como essa do Dr. Walter Schwenkner, ele está tratando, no fundo, de uma questão chamada linguagem. Seja no mundo físico, seja no mundo digital, ou nessa nova realidade digital em que nós vivemos, a linguagem não apenas a linguagem falada ou escrita, mas a linguagem dos símbolos, a linguagem do rito. Essa linguagem precisa ser transformada. Como disse o professor, nós vamos encontrar símbolos novos, sinais novos, signos novos e, portanto, uma linguagem nova. Que sentido, por exemplo, vai ter a expressão de instrumento num agravo se a primeira instância, a segunda instância, a instância especial e a instância extraordinária, todas podem abrir o processo ao mesmo tempo? Que sentido vai ter prazos sucessivos se o feito está à disposição de todos? Então, nós vamos modificar até a nossa postura física, e já o estamos fazendo nesse mundo novo. E, principalmente, um aspecto que eu achei fundamental da fala do professor Schwenkner, que é a questão dos dados. Porque, de todos os órgãos públicos e privados que recolhem dados, eu acho que nenhum vai recolher tantos quanto o judiciário. O cidadão hoje, ele empresta a digital dele à fábrica do celular, a íris, a face dele, entrega ao Detran, entrega à Justiça Eleitoral, entrega ao prédio onde ele tem o dentista, que ninguém vai mais a um médico, ninguém entra mais num prédio comercial sem tirar uma foto, sem deixar as impressões digitais. Então, isso tudo precisa de um tratamento. E ninguém mais terá uma quantidade de dados tão grande do que o judiciário num processo simples. Num processo simples está toda a sua vida. Eu passo, então, a palavra para a doutora Daniela Bandeira de Freitas, juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Estão me ouvindo? Bom dia a todos. Queria dizer que é uma honra participar desse seminário para trazer um tema tão relevante. Tiago Salles, grande amigo, que me convidou aqui para estar presente, para falar um pouco sobre as transformações da justiça digital. Queria também agradecer ao meu queridíssimo amigo, Walter Schwenkner, parceiro,
de todos os momentos, né, de desespero, né, vamos dizer assim, na presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é um tribunal de grande porte. Foi um grande desafio ter sido convidada para auxiliar o meu queridíssimo presidente, que teve que se ausentar, o desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, um grande amigo e um grande gestor. Queria dizer que ele tem transformado o Tribunal do Rio de Janeiro e tem colocado o tribunal de novo no cenário nacional como um grande tribunal que sempre foi um tribunal de referência. Queria também saudar os desembargadores, amigos aqui do Tribunal do Rio, Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Ricardo Cardoso, um grande amigo, também um grande parceiro na administração do tribunal, tem feito um grande trabalho. Conselheiro do CNJ, desembargador Mauro Martins, desembargador Agostinho, e todos os ministros e demais autoridades, advogados, e o presidente do Tribunal Eleitoral, Regional Eleitoral do Rio, grande amigo, desembargador Elton Leme. Com essa fala, eu fiz aqui uma pequena apresentação para me auxiliar, né? E a gente falar um pouco dos projetos do Rio de Janeiro e tentar seguir aqui um pouco a fala do Walter Schwenneker nesse cenário de transformação digital. Mas antes de ingressar na minha fala, eu queria destacar um ponto muito relevante. Nós vivemos num país de excluídos, ministro, e o senhor teve uma grande sensibilidade em tocar nesse ponto, então eu me sinto muito à vontade para tocar nesse ponto, e precisamos pensar numa justiça digital que seja efetiva, que seja de fato para todos, e que todos possam ter acesso a essa justiça, porque senão não faz sentido para nós, enquanto magistrados, enquanto integrantes do sistema de justiça, incluo o grande trabalho dos advogados, que é fundamental para nós, porque sem eles a justiça não existe. E precisamos pensar nas pessoas que não têm acesso a um computador, a um dispositivo móvel, a um tablet, a um celular. Então, temos que pensar essa transformação digital nesses excluídos também. Então, eu me sinto muito à vontade, porque todos os projetos hoje do Conselho Nacional de Justiça, capitaneados em parceria com grandes tribunais do país, como o Tribunal do Rio de Janeiro, são projetos que pensam, em primeiro lugar, nesses excluídos. Então, quando a gente pensa em justiça 100% digital, é preciso pensar, e isso tem sido pensado na presidência do tribunal, em montar postos de atendimento com computadores, com internet, para que essas pessoas que não têm acesso nas suas residências possam ter acesso à justiça nesses postos de atendimento, por exemplo, seria uma solução. Disponibilizar, por exemplo, dispositivos móveis nesses postos de atendimento para que as partes possam participar de uma determinada audiência virtual. Então, tudo isso tem que ser pensado juntamente com essa transformação digital para que nós, do Judiciário, não sejamos um fim em si mesmos, que a gente possa ser meio nessa realidade de transformação digital. E com essa minha fala, eu queria trazer um pouco dos projetos que nós estamos pensando no Tribunal aqui do Rio de Janeiro, né? Começando aqui um pequeno sumário, mas eu vou começar a minha fala da fala final do Valtinho aqui, né? Falando sobre o Núcleo de Justiça 4.0, que de fato o TRF2 foi pioneiro, mas nós seguimos logo em si, né, na linha do que tinha sido pensado pelo Tribunal Federal da 2ª Região, e saímos com uma ideia de um projeto um pouco menor, né, um projeto que trabalhasse com matérias muito específicas, matérias de direito autoral, propriedade industrial e nome comercial, que nós retiramos da competência das varas empresariais, pensando que com essa matéria nós teríamos um público muito especializado e poderíamos trabalhar com um piloto muito pequeno, né? Quando a gente fala em piloto, a gente pensa numa coisa menor para tentar ter uma maior efetividade do projeto. Esse projeto foi instalado, então, em outubro do ano passado. Nós ainda estamos monitorando, nós temos poucos processos nesse núcleo, que é o nosso primeiro núcleo,
mas eu penso que a ideia é trazer um pouco dessa perspectiva de uma justiça ou de uma serventia totalmente digital, como o Walter colocou aqui, uma serventia que possibilite os acessos de forma digital, a distribuição das petições de forma digital, o atendimento do advogado de forma digital, as audiências de forma digital e todo o serviço prestado pela serventia de forma virtual e remota. O segundo núcleo, que também foi, vamos dizer assim, uma ousadia, né, do nosso presidente, foi ideia do próprio presidente, foi criar um núcleo pensando nessa lei nova que trata sobre o regime centralizado das execuções dos clubes de futebol. Hoje nós temos já nesse núcleo as execuções do Fluminense e do Vasco, aqui no Rio, sendo tocadas por 3 juízes. Esses núcleos contam com 3 juízes em cada núcleo, um coordenador e 2 juízes auxiliares. E esse segundo núcleo tem propiciado um atendimento muito específico e muito cuidadoso, principalmente dos advogados e partes que estão com execuções em face desses 2 clubes de futebol. O terceiro núcleo também é um núcleo muito interessante. Nós tínhamos pensado na instalação de um juizado fazendário em matéria de fazenda pública, são ações de pequenas causas, né, até 60 salários mínimos, em face do Estado, autarquias estaduais, municípios. E pensamos em criar o terceiro núcleo para tentar desafogar um pouco a distribuição dos processos na Baixada Fluminense, das varas cíveis e do interior, que tinham essa competência. Inicialmente, é um núcleo hoje que já conta com mais de 1000 processos e tem sido um sucesso essa ideia. O quarto núcleo, em matéria de direito ambiental, essa ideia surgiu de um congresso que o Tribunal do Rio de Janeiro sediou no final do ano passado, que o ministro Herman Benjamin nos ajudou a organizar esse congresso sobre direito ambiental, e foi uma promessa do presidente no congresso de criar uma vara especializada em matéria de direito ambiental. E nós, então, resolvemos colocar isso nesse formato digital. E os 3 últimos núcleos, que também já estão em funcionamento, e a realidade, como disse o Walter, é agora, né? Nós estamos vivendo agora, o futuro é agora. Nós giramos a chave, colocamos em produção esses 3 últimos núcleos agora no dia 1º de junho. Já temos alguns processos já distribuídos para esses 3 núcleos. São núcleos de saúde pública, o 5º núcleo, e os 2 últimos de saúde privada, um auxiliar às varas cíveis e o outro auxiliar aos JECs, aos juizados especiais cíveis. Voltando aqui um pouco, eu queria só destacar que o núcleo, a ideia do núcleo de justiça, Walter, vem um pouco na linha, assim, eu penso que da especialização. Penso que a especialização é fundamental para nós e para a sobrevivência do próprio Poder Judiciário, porque é especializando que possibilita que o juiz possa se tornar especialista naquela determinada matéria, aquele juiz que vai atuar naquela serventia, e essa ideia do núcleo é fundamental para que a gente possa trazer de volta algumas matérias que o Poder Judiciário perdeu, né? Muitas delas para arbitragem. O balcão virtual, que foi instalado ano passado, em abril do ano passado, o balcão virtual permite, por videoconferência, o atendimento às partes que estão na ponta ou aqueles advogados. Isso possibilitou que muitos advogados, até de outros estados, tenham utilizado essa ferramenta aqui no Rio de Janeiro. A gente tem um monitoramento estatístico da utilização dessa ferramenta e a gente percebeu um aumento do uso e do atendimento de advogados que residem e militam em outros estados do Brasil. Isso é muito interessante, porque essa modificação do atendimento possibilitou novas formas, né, de novos advogados, esse atendimento específico. O gabinete virtual, que é uma ideia aqui do TJ do Rio, é o balcão virtual dentro do gabinete do juiz. A agenda do juiz ela fica fechada e o juiz disponibiliza os horários e dias em que ele atenderá os advogados. Os advogados, então, fazem a marcação por meio do portal do site do tribunal, e permite não só o atendimento virtual, como a própria organização da agenda do juiz e do desembargador também. Muito interessante, a gente implantou isso em setembro de 2021 e muitos colegas têm se utilizado dessa ferramenta.
A nossa assistente virtual de capacitação do PJE, o Tribunal do Rio de Janeiro, está em fase de implantação e expansão do PJE, que é uma nova plataforma criada pelo CNJ de processamento eletrônico. Nós estamos num momento de transição. O desembargador Ricardo Cardoso, corregedor, sabe da nossa dificuldade, né, da implantação do PJE aqui no Rio. Nós estamos quase que correndo uma maratona. Nós fizemos uma implantação a toque de caixa, mas a nossa IET, e o nome foi carinhosamente batizado pelo presidente do Tribunal de Justiça, foi a primeira mulher juíza e desembargadora no Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, antes da unificação com o Estado da Guanabara, e nós escolhemos esse nome carinhosamente para batizar a nossa robô virtual e a nossa assistente virtual, que tem nos auxiliado muito na capacitação do uso da plataforma PJE, que é muito diferente do nosso sistema com o qual nós trabalhamos hoje em primeira instância. O Tribunal do Rio é um tribunal de grande porte, são muitos servidores, muitos desembargadores e muitos colaboradores que utilizam o sistema. Então, nós pensamos, e ela foi colocada em produção agora no final de dezembro, em piloto, foi um sucesso com as varas com as serventis que já utilizam o sistema PJE. E nós estamos com a perspectiva de expansão desse projeto para o público externo, para os advogados e usuários do portal, até o final do ano, vão poder utilizar e fazer uso da nossa assistente virtual para usar o portal do PJE. O nosso projeto de digitalização, nós assumimos o tribunal no início de fevereiro do ano passado, com quase 27% de acervo físico. Hoje nós já estamos com 13% de acervo físico e tentando cumprir a resolução, Walter, que o CNJ nos impôs de digitalizarmos 100% do nosso acervo. É um projeto que conta com a participação da Procuradoria-Geral do Estado, de forma que tem nos ajudado muito, o doutor Bruno Dubô, não sei se ele está aqui, no recinto, mas ele tem sido parceiro nesse projeto, principalmente com os processos da dívida ativa estadual, e tem até nos auxiliado em alguns municípios com a digitalização da dívida ativa municipal. Aqui a nossa estimativa da virtualização, nós pretendemos terminar esse ano quase com 2%, 1,75%, nós fizemos essa estimativa, pretendemos cumprir essa meta até o final do ano. Nós temos também uma ferramenta, o aplicativo do nosso portal, hoje na mão de todos os advogados, por meio das lojas da Apple e da Android. Os advogados podem baixar, ministro, o aplicativo, tudo que eles fazem no portal é possível hoje fazer à mão de um celular ou de um tablet. Então, o advogado pode consultar um processo, pode favoritar processos, pode consultar as audiências, organizar sua agenda, consultar as intimações, visualizar publicações, peticionar e outras. Tudo que ele é possível fazer no portal, hoje é possível também por meio do celular. Então, isso foi um projeto que nós herdamos da gestão passada e nós colocamos em produção agora no mês de abril. É um pouco o front-end, né, o layout de como fica no celular, né, o projeto do aplicativo. E temos aqui, Walter, você falou em dados, a importância dos dados para o CNJ, e nós estamos desenvolvendo uma ferramenta em parceria com a Corregedoria-Geral de Justiça, o desembargador Ricardo sabe disso, que a Corregedoria é parceira com a presidência do tribunal, que é a utilização de uma ferramenta chamada ClickSense, que é a mesma ferramenta, penso eu, que o CNJ se utiliza para montar os relatórios de BI, de Business Intelligence, nos painéis do DataJude, que é o grande painel estatístico hoje do CNJ. Então, a ideia é desenvolver uma plataforma interna e externa que já está em funcionamento hoje, de relatórios estatísticos, não só da primeira instância, como da segunda instância também, para fazer a extração de dados e colocá-los nesses relatórios de BI, muito cumprindo o que diz a Lei de Acesso à Informação, e a gente tem esse dever legal, né?
Isso é um pouco um projeto. Isso é o nosso portal. Ali onde a gente tem o portal do PJE, dentro do nosso portal, a gente tem os painéis das gestões das serventias aqui embaixo. E isso é um pouco da carinha, né, vamos dizer assim, do front-end, do que é o nosso projeto de BI, que já está em funcionamento para as serventias que já estão operando na plataforma PJE. Aqui a gente pode consultar, por exemplo, audiências realizadas, não realizadas, audiências canceladas. É importante que se diga que essa ferramenta trabalha com o uso de inteligência artificial. É possível fazer o filtro de dias, meses, até se a pessoa quiser consultar, por exemplo, 10 dias, 15 dias, o que hoje não é possível no sistema antigo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, isso vai ser um ganho, e já está sendo um ganho tecnológico quando fala em estatística e dados para o Tribunal de Justiça. Aqui também eu faço menção ao desembargador César Cury, ele está aqui, meu grande parceiro, ele é o grande idealizador desse projeto, faz parte comigo do nosso Centro de Inovação do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, nosso LabLex Rio. Ele idealizou um projeto de criação de uma plataforma de conciliação e mediação pré-processual com uso de inteligência artificial. A PUC do Rio de Janeiro é parceira, né, a Pontifícia Universidade Católica é parceira conosco nesse projeto. Nós estamos com a ideia de colocar isso em produção agora no segundo semestre, a primeira entrega agora em agosto, e a ideia é que o usuário possa fazer a mediação e a conciliação com a máquina, sem a participação de um mediador ou um conciliador humano. O desembargador César Cury vai fazer parte aqui como palestrante, eu tenho certeza que ele vai falar melhor do que eu sobre esse projeto, mas eu só queria trazer, porque esse projeto é um projeto inovador, tem um potencial de transformação digital e também com foco na desjudicialização do Poder Judiciário, porque a ideia é possibilitar que esse acordo, essa mediação, seja feita antes da distribuição da ação. E a empresa que tem participado desse projeto piloto aqui conosco é a Light, que é a concessionária de serviços públicos na área de energia elétrica aqui no Rio de Janeiro. E é um projeto muito, muito interessante e nós temos a certeza que isso trará grandes transformações, Walter, para o Poder Judiciário no Brasil. E a gente está com a ideia de depositar isso na PDPJ para que todos os tribunais do Rio de Janeiro, do Brasil, possam se beneficiar desse projeto. O PJE, já falei um pouco dele aqui, só para os senhores terem uma ideia da nossa expansão do PJE, que é, como o Walter colocou aqui, uma plataforma de processo eletrônico, transformadora também, porque ela foi criada para ser uma plataforma em módulos, o que permite a atualização quase que automática de todos os suas funcionalidades, e permite também o que a gente chama de automatização de fluxo, com a ideia de que, quando se trata de Poder Judiciário, a gente sabe que nos últimos 10 anos a gente teve um incremento da demanda de uma forma crescente, e nós somos poucos para muitos processos. Então, a ideia do PJE, da plataforma PJE, é possibilitar que alguns movimentos processuais ou alguns atos processuais sejam praticados de forma automática. A gente está com um piloto já nos juizados especiais cíveis, que a gente já fez uma implantação de 100%, estamos tentando automatizar alguns movimentos, na ideia de que isso possibilitará uma diminuição da força de trabalho e possibilitará uma maior especialização também dos servidores, o que trará um ganho aqui para o Poder Judiciário. Eu queria terminar dizendo que nós estamos num momento que o inglês chama de turning point. A gente está num momento de virada no Poder Judiciário. É preciso pensar o Judiciário de uma outra maneira, pensar uma outra forma de organização do Judiciário, pensar uma outra forma de organizar as serventias, pensar uma outra forma de mudar os conceitos, por exemplo, de competência. Como diz o Steven Pinker, né? A gente é preciso desmaterializar o que nós vimos hoje.
sem esquecer, ministro, do excluído, daquele que precisa ser pensado e pensar o judiciário dentro dessa nova era judicial. Com isso, eu termino agradecendo mais uma vez a oportunidade de ter apresentado os projetos aqui do TJ do Rio e passo a palavra ao ministro novamente. Muito interessante a contribuição da doutora Daniela. Ela lembra também uma coisa muito importante, além do detalhamento desse sistema que está sendo implantado no Rio e que vai estar à disposição depois de todos os órgãos do judiciário brasileiro, é que aquela questão da linguagem, ela não diz respeito só ao magistrado, só aos juízes, ela também diz respeito aos advogados, ela também diz respeito aos demais operadores externos do sistema. Nós que fomos instruídos, desde que começamos a trabalhar, o advogado, né? Quando tem um cliente, o direito do seu cliente é bom, bata no direito. Os fatos, o direito não é bom, mas os fatos são bons, bata nos fatos. Nem o direito nem os fatos são bons. Então bata na mesa, né? Não tem mais mesa. A mesa é virtual. E a gente vê isso, o doutor Walter Schwenkner falou, como é que fica na jurisdição criminal? Eu sou juiz na turma criminal no STJ, nós vemos claramente alguns advogados que precisam se reciclar, porque querem fazer aquela sustentação oral com retórica aristotélica similar de um júri, que já não fica tão bem numa tribuna, num tribunal, numa telinha, fica horrível. Então, também é preciso uma reciclagem nesse sentido, e eu vou fazer uma agora, dando a palavra à professora Lígia Zottini, futurista. No meu tempo, futurista era só uma corrente artístico-literária. Agora está no currículo, né? E combina que o grande futurista foi Marinetti, agora é Zottini. Então, que tem a palavra. Que honra, Ribeiro. Eu vou me dar a liberdade poética de não chamá-los pelo cargo, porque eu vou provavelmente errar, né? Ministro eu até consigo, mas todos os outros provavelmente não. Então eu vou me levantar, até para a gente chegar mais perto. É uma honra estar aqui com vocês. Tem algumas carinhas. Curi, não é a primeira vez que a gente se vê, né? Já é algumas. Eu faço alguns movimentos em diversas áreas da sociedade. Todas as vezes que a vida me traz junto, numa única semana, para um único lugar, ou para uma única área da sociedade, significa que tem algo para eu aprender de uma forma mais profunda. Eu até me sentei ali para pegar alguns dados. Eu começo a semana aqui com vocês, eu tenho uma aula no Ministério Público da União na quinta-feira, então tem alguma coisa para aprender mais profundo aqui nessa área da sociedade. O meu trabalho, de fato, é trazer os grandes recortes de futuros, e sempre no plural. O objetivo é trazer o futuro do futuro, então talvez vocês se sintam um pouco desconfortáveis, esse também é meu papel. Ele não é um futuro que vai bater na porta agora, né, ano que vem ou daqui 2 anos, mas é uma distância de 2 décadas. Mas elas precisam ser começadas a trabalhar e pensar e experimentar agora. Então, brilhante o começo, ministro, porque eu sempre faço a provocação, o algo do futuro ou o futuro do algo? E essa simples troca de palavras traz para a gente a dimensão de se eu vou dar o protagonismo da máquina ou se eu vou dar o protagonismo humano. Eu fiquei muito, muito, muito feliz que, de uma forma geral, embora nós estejamos trazendo tecnologia para essa área da sociedade, a gente, de fato, não está perdendo o humano. E esse é o meu trabalho. Eu sempre faço os recortes onde a tecnologia está desenvolvida, mas o humano também. Do contrário, vira filme de Hollywood, que a gente geralmente tem medo, aquele negócio do tal do Black Mirror, que a gente assiste com o estômago, e não é sobre isso que eu venho falar, tá bom? Então, fiquem comigo, mesmo que o desconforto esteja com vocês. Eu gosto de dizer que a gente divide o mesmo espaço, planeta Terra, no nosso, enfim, ultimato do espaço, mas a gente não divide o mesmo tempo. Quando eu faço uma série de designações de futuros, eu consigo dizer em que década, de repente, está uma determinada área, empresa, família, organização, pessoa. Dependendo de como ela está usando tecnologia e dependendo de como ela está trabalhando o diferencial humano. Ou seja, esse humano está realmente buscando a humanidade daquele lugar que ele está trabalhando ou ele está priorizando somente os processos? Isso faz parte de índices de futuro e de futurismo que a gente aplica.
Referências de futuros, na verdade, a gente vem trazendo muito sobre o que o próprio Fórum Econômico Mundial diz. O desse ano e do ano passado bateram muito na tecla sobre futuros saudáveis, que a gente pare de trazer só essa coisa de quanto que a máquina vai substituir de gente, quanto é que ela vai trazer de repente, desemprego ou desempregáveis, que é uma palavra ainda mais pesada, e começar a retratar que também tem toda uma massa de desenvolvimento do lado que nós estamos, né, de pessoas viventes. A outra parte que eu gosto de trazer é da Unesco, que ela fala muito sobre, vamos assumir que todos não sabemos muitas coisas sobre o futuro e que a gente precisa desse tal de literacy, ou seja, dessa educação, dessa alfabetização de futuros. Quanto mais rápido a gente assumir isso, mais a gente consegue ter a humildade de coisas novas chegando até a gente e nos permite fazer algumas migrações mais rápidas para esse futuro. E dentro do Voicers, que é o portal, a plataforma, a gente faz muita educação e experiência de futuros, quando a gente tem a possibilidade, eu inclusive trago máquinas para vocês experimentarem, né? Hoje eu vou falar de metaverso, a gente tem máquinas de metaverso lá. Mas o objetivo é sempre trazer o pilar humano com o pilar tecnológico para que a gente não tenha distopias, tá? Para que a gente tenha futuros saudáveis. Então, o meu objetivo hoje é provocar o metaverso, ainda é algo embrionário, mas se eu tiver que dizer para vocês, a nossa vida mudou profundamente nas últimas 2 décadas, e elas são fruto somente de 2 tecnologias maduras. A internet está com a gente há pouco mais de 3 décadas, a tal da conectividade entre 1 década e 2, mas o fato é que ela se tornou madura, a gente se tornou móvel. Vocês podem fazer um pouco de lembrança, mais ou menos entre 2012 e 2013. Eu trabalhei por muitos anos na IBM, eu estava em Nova York, junto com a equipe de vice-presidentes da Presidente Mundial, em 2012, e nem eu, e nem ela, e nenhum dos vice-presidentes eram capazes de postar algo nos seus Facebooks. O Instagram nem existia. O WhatsApp ainda era algo bastante... tinha acabado de acontecer para todo mundo. O que a gente fazia? Eu, pelo menos, né? Tirava foto o dia inteiro, eu chegava lá na minha casa e subia no meu computador as fotos no Facebook, que eu tinha só 2 anos de Facebook, agora eu tenho mais de 10. Não tem 1 década ainda que eu me tornei móvel. Eu voltei de lá com um celular da Apple número 4, e a Vivo me deu um pacote de dados que eu pudesse comprar. E aí eu acessei o Facebook da minha cama em fevereiro de 2013. Se todo mundo fizer um pouco de exercício, vai lembrar exatamente a data que aconteceu de vocês se tornarem móveis também. E, a partir dali, toda essa profunda revolução digital, 4.0, e chame do que vocês quiserem chamar, mas o fato é que nós desmaterializamos tempo e espaço. Aonde eu estava, geralmente, estava a minha atenção. Hoje, aonde eu estou, se vocês não estiverem aqui comigo, estiverem aqui na janelinha, provavelmente vocês estão fisicamente comigo e na janelinha está a atenção de vocês. Só o fato de ter bipartido atenção e espaço, a gente já ganha muitas dimensões filosóficas, tecnológicas e de forma de atuar. Mas, no final das contas, a gente transmite pensamento em 3 cliques. Eu penso, eu escrevo, fotografo, gravo e mando esse pensamento para o outro lado, pela Nossa Senhora do WhatsApp, que não está entre nós. Nem 1 década ainda de forma madura. Então, o que eu vou trazer para vocês é uma quantidade de tecnologias que foram anunciadas no meio da pandemia, não parou, falou, poxa, mas por que mandaram gente para a estratosfera da Terra? E não é qualquer gente, não. Na minha época, vice-presidente, presidente nem voava no mesmo voo, lá na IBM. Agora, presidente de empresa vai para a estratosfera da Terra no voo de lançamento, que foi o que aconteceu com o presidente da Amazon, foi o que aconteceu com o presidente da Virgin Galactic, que foi aquele senhorzinho que ficou todo emocionado na estratosfera da Terra. De uma forma geral, por que não esperaram acabar a pandemia? Porque houve um aceleramento, uma aceleração, na verdade, na curva de aprendizado da raça humana. Nós todos nos tornamos digitais em 1 ano e meio, coisa que ainda levaria, pelo menos massivamente, 1 década. A indústria de tecnologia não esperou essa curva terminar para dizer, olha, estamos acelerando também todas as outras coisas. E são elas o quê? Opa, acho que eu fui demais. Aqui, eu não sei o quanto de vocês acompanharam o anúncio. Pode baixar mais o som, eu vou falar em cima do vídeo. O anúncio do Zuckerberg, o presidente do ex-Facebook, agora Meta, dizendo, olha, tem 2 formas de entrar nesse metaverso, que é o futuro da conectividade, não é o futuro da mídia social. Um deles é esse totalmente ilusório, onde a gente vai ter um espaço de criação, ele está lá com o board executivo dele, o diretor é o robô, tem outro vice-presidente voando, e tem executivas lá na rua buscando alguma coisa que eles precisavam para aquela reunião,
para trazer no mundo virtual imersivo, essa internet que a gente vai experimentar com o corpo inteiro, cujo objetivo é fazer no mundo desmaterializado aquilo que eu não posso fazer no mundo físico. E aí, eu pego aqui, ó. Por enquanto, hoje elas entram pelo celular. No futuro, provavelmente, todos nós usaremos óculos pequenininhos, como o que a gente está aqui. Elas capturaram uma imagem de uma arte de rua e eles já queriam fazer um trabalho tridimensional. Então, essa arte de rua já ganhou uma capacidade de ser vista de todas as dimensões. Isso é uma arte de rua. E um coração para o cardiologista? E todas as dimensões para vocês que julgam a vida das pessoas, de alguma forma. A gente está acostumado a ver um mundo em 2D, por janelas. O que a gente vai ter aqui é mundo em portas. Porém, aquele tipo de entrada no metaverso, que você perde a realidade, né, que você está, é 20% do tempo que nós estaremos, dizem os especialistas. 80% do tempo é isso daí. Eu chego na minha casa, vou lá para o meu escritório, gabinete, enfim, onde vocês estiverem, coloco um óculos tão pequeno quanto esse no rosto e eu ganho uma camada digital em cima do mundo real. Essa camada é mais difícil, é por isso que a gente experimenta menos elas. A gente não tem óculos ainda que faça isso abundantemente. Então, vocês provavelmente já experimentaram. Quem experimentou aquele que eu perco a realidade. Esse, eu vou ganhar uma camada digital em cima do mundo real e vai ser tridimensional. Eu vou olhar as coisas com 3 dimensões. Só isso vai mudar completamente a nossa forma de ver as coisas. Quando eu trago essas máquinas, a gente tem essas máquinas do Facebook lá no Voicers, e que eu faço vocês pegarem o que vocês vivem dimensionalmente em 2D e pegar as coisas em 3D, muitos profissionais entram em catarse. Uns se emocionam, outros riem, outros reagem com o corpo àquilo que a sua visão e audição sabem que eles não estão naquele lugar. Mas eles estão. Tanto que a gente chama isso de memória sintética. Tem toda uma linha da neurociência, obrigado, ministro, por ter citado de manhã, sobre a neurociência, totalmente conectada a esse mundo metaversico. Porque a gente vai parar de só ter conhecimento sobre as coisas. Nós teremos, de fato, experiências sobre as coisas que nos gerarão memórias sintéticas. Vou te dar uma experiência pessoal minha. Eu não jogo muito videogame, mas, de alguma forma, quem sequer jogou qualquer desses joguinhos de celular já deve ter matado alguém no joguinho, né? Nem que seja o docinho lá do Candy Crush, você dá uma explodida nele. Quando eu entrei pela primeira vez para experimentar um jogo de luta com uma espada, tamanho real, uma pessoa de 1,80 m na minha frente, que eu peguei a minha espada e eu decepei a cabeça da pessoa, eu tirei o óculos na hora, porque diferente de eu decepar a cabeça de um bonequinho desse tamanhozinho assim, ó, eu tinha ganhado uma memória sintética de ter passado a espada no pescoço de alguém. Vocês vão ocupar um espaço muito importante na sociedade, fazendo a gente pensar que tipo de lei vai gerir esse tipo de universo. Será que vai ser saudável deixar os nossos jovens tendo memórias sintéticas de como assassinar alguém, mesmo que seja em simulação? Porque eu tenho uma. E ela me impactou. Então, tudo isso vai trazer para a gente uma nova dimensão de viver. Né? Sempre lembrando que o mundo digital ele significa acesso rápido a algo importante, mas o mundo biológico é sempre a nossa melhor versão. Tá? Não vai substituir, não tem como substituir a complexidade de viver no mundo biológico. Então, quando o Gartner traz agora, em fevereiro, todas as dimensões do metaverso, elas são muitas. Eu posso fazer um workshop de tarde inteira para vocês. Mas vocês provavelmente vão estar muito, muito, muito próximo da parte de NFTs, que vai dar direito de imagem de volta para as pessoas, porque acho que todo mundo aqui lembra que para eu garantir uma imagem, eu tinha que pagar por ela, ou numa revista, ou num vídeo, ou comprando a fotografia de um fotógrafo. Eu lembro que meu primeiro acesso aos 15 anos à internet foi baixando gratuitamente a Mona Lisa direto do Louvre. E depois, à noite, eu era uma adolescente, 24 fotos do Brad Pitt. Isso significava 2 anos de revista de adolescentes, pagas pela minha mãe, que eu baixei gratuitamente. A partir de agora, o NFT resgata isso. Então, tem muito do eu vou usar imagens e vou voltar a pagar por elas. E provavelmente vocês vão estar, obviamente, nesse lugar de eventos, nesse lugar de trabalho, enfim, como profissionais. Mas vai ter muita coisa, né, desse digital humans que precisa ser mediado por esse tipo de área da sociedade. Não pode ser terra de ninguém, porque a internet, da qual a gente conhece, começou terra de ninguém. E aí vocês foram atrás desse lugar. Né? Como é que eu faço a legislação em cima de um lugar que não nasce
com leis. Não pode ser faroeste de novo. Bom, outra coisa que eu gosto muito é que vocês vão ter muita presença virtual e, principalmente, vão começar a perceber que os humanos ganharão seus gêmeos digitais, que farão coisas em nosso lugar, ou em nosso favor, ou ao nosso favor. Então, como é que é, de repente, aquela parte do dia que todos nós repetimos coisas, que vem muito da última revolução, né? Que somos máquinas repetindo coisas, que provavelmente vai ter esse chatbot, mas que não vai ser um chatbot de WhatsApp. Vai ser uma versão digital de mim mesma, trabalhando com o resto dos humanos que estiverem ali. E aí, tecnologias que foram, de fato, lançadas nessa pandemia, na verdade, anunciadas, por conta da aceleração, foi o 5G, tivemos leilões no planeta inteiro, o Brasil não ficou atrás, nós já temos todas as telecoms que vão operar o 5G. E por que ele é tão importante? Quando vocês tiverem o 5G de fato maduro na cidade de vocês, contem 5 anos e esses óculos, esses metaversos serão possíveis de serem acessados. Antes do 5G não vai dar. É um processamento muito rápido e com uma quantidade muito grande de dados que vai e volta da nuvem, e ele não pode ter, eu vou entrar lá no mundo 3D e ele vai começar a travar. Não vai ter sinal, isso não pode acontecer. Então, o 5G vem para garantir a latência zero e a possibilidade de ter esse tipo de mundo acontecendo. Foi lançado e foi leiloado nas principais cidades do planeta. Escritórios infinitos foi o que aconteceu. A gente tem esses óculos que parecem um óculos de mergulho, exatamente porque não tem o 5G ainda. Mas o Facebook botou na rua mais de 200 milhões de cópias deles e venderam todos automaticamente no mercado americano, para que as pessoas começassem a testar como é que é não ter mais computador e celular materializado. Mas é difícil a gente assumir a tecnologia nova, as pessoas, né, quanto mais arraigadas as antigas tecnologias, mais difícil assumir as novas. Essa daqui não vai ser. Meu avô de 90 anos pode usar. Ele sabe usar óculos, ele sabe falar e ele sabe pegar as coisas com a mão. É assim que a gente vai entrar na internet com o corpo inteiro, nessa internet metaversica. E aí, a gente começa a perceber que tem mais empresas. O Facebook é uma, a Microsoft é outra, né, aportando bastante dinheiro para que esse mundo metaversico venha. Bill Gates nem está mais nem no conselho, mas ele fala, olha, em 3 a 5 anos nós seremos empurrados para o metaverso por conta dos negócios e por conta da educação. E aqui eu gosto muito da tecnologia da Microsoft porque ela traz as holografias. Essa coisa de avatar é ruim para a gente. No final das contas, não é natural, né? Quando eu trago a holografia, que a gente vai colocar uns aparelhinhos, eu também tenho. Tudo que eu tenho em casa, tudo que todo mundo tem em casa hoje é o celular tijolão, tá, gente? Mas, de uma forma geral, a gente tem como fazer vocês experimentarem. Eu coloco lá um aparelhinho e a holografia sobe, e por conta do óculos, vocês conseguem ver a holografia. Eu não preciso usar a luz do ambiente, que é sempre o que atrapalhou esse negócio de tecnologia de holografia. E aí você consegue trabalhar com pessoas do outro lado do planeta, né? A Microsoft anunciou que mandou médicos holograficamente para a Estação Espacial a semana passada, não sei o quantos vocês viram. Quem não viu, vai lá no meu perfil do Instagram, Lígia Zottini, que eu publiquei a matéria. E mandaram médicos para fazer uma consulta com os astronautas que estão na Estação Espacial, através dessa tecnologia. Futuro das mídias sociais, para vocês que têm que trabalhar de alguma forma com empatia humana. Hoje a gente dá uma checada, né? Eu acredito que de alguma forma, pelo menos o mundo das organizações checam. Eu assumo que de alguma forma vocês também chequem as pessoas virtualmente, numa conversa. Quando vocês forem capazes de entrar em mais de 10 anos de memória, por exemplo, no Facebook, pegar a minha memória com a mão, aquilo que eu deixar público e entrar dentro, que é isso que eles estão testando aqui. Eu testei por mais de 2 anos esse Facebook Space, que são o Facebook em formato de espaço, onde eu entrava em qualquer página, mesmo que vocês não estivessem no metaverso, e tivesse público, eu pegava fotos e vídeos com a mão, e eu entrava dentro da memória de vocês. Não à toa chama a linha do tempo. A gente vai poder voltar nessa linha do tempo e experimentar de forma empática aquela realidade, aquele ser humano. Então, a gente vai ter uma outra forma de vivenciar o que a gente hoje chama de, talvez, diário digital, através das mídias sociais. Outra coisa que foi anunciada no meio da pandemia, Elon Musk, que esteve aqui no Brasil dias atrás, veio a público e falou assim, olha, o nosso chip de transmissão de pensamento no cérebro já está pronto e já está testado em ratos e a gente acabou de testar em humanos. Para mim, de todas as tecnologias que estão para surgir, aqui vocês precisam aportar diretamente os saberes
de humanos de vocês. Porque, num primeiro momento, eu tive a oportunidade de entrevistar o coordenador do laboratório do Nicoleles, do professor Nicoleles. E eles fazem um trabalho muito próximo com a Neuralink do Elon Musk, porque desenvolvem aquilo de reconstrução, né, de acidentes cerebrais, o exoesqueleto, aquelas coisas todas. E aí o que ele fez? Eles treinaram aqui no Nordeste, no laboratório, ratinhos por vários meses, colocaram um chip desse no cérebro do ratinho, colocaram na nuvem, jogaram no ratinho lá na Neuralink, na Califórnia, e instantaneamente o ratinho sabia fazer o que os ratinhos brasileiros tinham levado meses para aprender. É a cadeira do Matrix mesmo. O que quer que você upload na nuvem e depois faça um download no outro cérebro, é óbvio que a estrutura neurológica de um rato é infinitamente menos complexa do que a de um humano, mas eles já testaram em macacos. E, assim, ela é potencialmente utilizada em humanos. Não é utilizada agora por conta de discussões éticas que, de alguma forma, vocês mediam no planeta inteiro. Eu, Lígia, não colocaria nada. Eu tenho um chip na mão, depois quem quiser ver, meu cartão de visita pula no celular de vocês. Eu não tenho nenhum problema em colocar qualquer coisa que seja tecnologia do pescoço para baixo. Todos os pesquisadores de cenários futuros e tecnologias falam que o que nos difere da máquina é a consciência humana, que é a mesma coisa que nos difere dos animais. Até onde a gente sabe, a neurociência diz que a consciência nasce do cérebro. Eu não permitiria nada que chegasse perto daquilo que me difere das máquinas, ou me difere dos humanos, sendo colocado algo sintético no meio disso. Então, até a gente desmistificar mais o nosso cérebro, ou ter mais segurança em relação a todas essas questões tecnológicas, éticas e de controle de massa, pescoço para baixo, gente. Minha sugestão para vocês, tá? E aí, Facebook viu que, assim como a Lígia não vai querer botar chip no cérebro tão facilmente, comprou uma startup que mede a mesma coisa. Cada pensamento que vocês possuem gera micromovimentos que podem ser capturados pelo pulso. Então, eles contrataram e compraram essa pulseira, tanto que, se vocês viram, o Zuckerberg sai de um lugar do metaverso para o outro por uma pulseira, por um relógio. É ela que vai nos ajudar a pular. E esses micromovimentos vão nos dar a capacidade tanto de mover as coisas, meio como Jedi, quem gosta do Star Wars, e até mesmo transmitir pensamentos, porque a gente vai ter os nossos pensamentos sendo traduzidos por essa capacidade da pulseira. Bom, tudo isso anunciado no meio da pandemia. Nada disparou. Então, se eu tivesse que dizer para vocês, as portas do metaverso para a realidade de vocês, o que eu pude encontrar foi o que essa juíza fez lá em Cuiabá. Eu não sei o quanto vocês acompanharam, mas ficou bem famoso 2 semanas atrás, dela colocar uma palestra, né, enfim, da vara dela, na parte do trabalho, para que as pessoas pudessem ir lá visitar o metaverso que ela criou. Então, quem quiser, o nome dela é Graziela Cabral. Ela falou que o Instagram dela tem todas as formas que vocês podem entrar no metaverso que ela criou. Você pode entrar do computador, tá? Então, Grazi, até o I, Cabral com 2 L's, é o Instagram dela. E aí vocês vão ver como é que ela dá passo a passo no linkzinho ali da bio dela, como entrar no metaverso que ela criou. Minha única reflexão e provocação, exatamente você falando que a gente vai desmaterializar os espaços, né, que temos hoje, esses espaços, eles são legados de muitas décadas, talvez séculos aqui no Brasil. Alguns lugares do direito que eu entro, eu tenho a total sensação que eu voltei pelo menos um século, né, no tempo. Por que eu recrio no metaverso, onde a página está em branco, exatamente os mesmos locais que a gente tem no mundo físico? Façam do metaverso o lugar de experiência de vocês. Até porque uma das coisas que eu quero mostrar para vocês é que tudo que nos aprimora, tudo que a gente aprimora, nos aprimora de volta. Tem uma dança. E tem uma linha do tempo que vocês podem exercitar nas áreas de vocês, do que é que a gente pode fazer quando os humanos também estão em desenvolvimento, para que a gente não recrie o passado dentro do futuro. Então, fechando a minha fala, se as máquinas estão em desenvolvimento, nós também estamos. E eu queria trazer para vocês a provocação do conheça-te a ti mesmo, senão o algoritmo vai. Quem fala isso é o Harari, né, aquele pesquisador do Homo sapiens, Homo Deus. Mas o fato é que, se você não se conhecer, e o processo de autoconhecimento é, sim, uma tendência futurística, que também explodiu na pandemia, você fica muito, muito facilmente manipulável. Como vocês dizem, o direito, o judiciário, a magistratura, ela lida com muitos níveis de autonomia da raça humana. Quanto menos autonomia eu tenho, mais eu preciso de uma justiça salomônica, de que alguém me ajude a tomar decisões, porque eu não tenho autonomia para isso.
Quanto mais autonomia eu tenho, mais eu preciso de uma justiça preventiva, que me ajude a entender como eu posso ser um ser humano melhor em determinada relação. O que eu vou mostrar para vocês aqui é que existem novos humanos, sim, também, dessa dança, de que 10 anos atrás eu parei de receber informações de únicos lugares e comecei a ter trocas com mais de 3 bilhões de janelas potencialmente. Essas trocas me fizeram buscar outras formas de existir. E esses humanos se tornaram mais autoconscientes de quem são, em consequência, mais autônomos. Eu vejo nas minhas pesquisas que tem gente que fala assim, eu não quero nem entrar numa peleja judicial, porque essa energia é pesada demais. Não quero. Esse dinheiro que vai vir daí é um dinheiro que depois não vai me trazer prosperidade. Tem essas falas nas pessoas que eu pesquiso. Então, tem gente que não quer evitar a briga judicial porque não está de acordo, talvez, com um tipo de consciência que ela quer viver. E aí, esses novos humanos, eles sim são baseados nessa parte de conscientes e autônomos, cada vez mais. E desse lugar, eles valorizam o desenvolvimento das suas tecnologias humanas. Se eu tivesse que deixar um único slide para vocês das minhas pesquisas com humanos que estão buscando essa expansão, seria esse. Eu vou ter inteligência artificial sendo desenvolvida? Com certeza. Qual que é o oposto? Qual que é o contraponto no humano da sua inteligência artificial? Não é inteligência não artificial. O humano ele é capaz de expandir consciência. A máquina pode até falsificar uma consciência, mas ela não expande consciência. Ela não tem intuição, ela não tem percepção, ela não tem instinto. Ah, eu vou ter ali realidades imersivas. Tem muita gente. Siddhartha Ribeiro, um dos grandes neurocientistas brasileiros, estuda profundamente a realidade dos sonhos, a realidade onírica como a maior realidade imersiva que todos os humanos acessam todas as noites. E por aí vai. Como é que é, de repente, ter ali o blockchain usando a transparência? Vocês vão ter uma ferramenta maravilhosa de transparência daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Blockchain. Como é que é ter transparência no processo de confiança? Eu não preciso da máquina para ter a transparência. Como é que é desenvolver algoritmos e, ao mesmo tempo, desenvolver sincronicidades? Não à toa eu estou aqui na mesma semana com 2 grandes players ou jogadores desse lugar da magistratura do direito do Brasil. Tem algo aqui para mim. Eu vou saber quando esse processo sincrônico acabar. Leitura de energias e leitura de códigos são tão importantes. Eu diria até mais essa daqui. Vocês que lidam com humanos conseguem perceber quando alguém está falando a verdade, quando alguém está omitindo a verdade. Se eu tivesse que fazer um exercício de futuros, isso daqui vocês já conhecem, passado e presente, mas colocando esses novos humanos com a tecnologia que está vindo, provavelmente teremos advogados preventivos na vara de família, aqueles que vão prevenir as famílias de se desgastarem, ou, se elas vão se separar, como é que eu previno a batalha? Porque vai ser sempre ter espólios, provavelmente, de crianças envolvidas. Como é que eu faço com os juízes do futuro, que vão ser especializados em inteligência artificial e tecnologias empatas, que é a capacidade de sentir o outro com consciência? Eu quero acessar aquele ser sem ele precisar falar comigo. Eu tenho a percepção, seja por micromovimentos do rosto, seja porque ele vai ter alguns movimentos e alguma forma de dizer para mim se ele está mentindo ou não, se ele está feliz ou não, se ele está triste ou não, se ele está, enfim. Quem é aquele ser? Promotores de justiça com base em blockchain, a justiça com base na tecnologia que vai trazer a confiança. Como é que eu faço com os mediadores especialistas em metaversos como ferramenta de empatia? Como é que fazer a pessoa se colocar no lugar do outro de verdade, ficando ali 1 hora no universo que ela colocou à disposição? Ambientes que promovam mais diálogos, que é o ecossistema. Colaboração incentivando a autonomia das pessoas envolvidas, pode ser no metaverso, pode ser na realidade biológica. Como é que é prezar pelo bem-estar das partes, prevenindo maiores conflitos, ao invés, de novo, do salomônico? Eu sei que isso está bem avançado na área de vocês. E ambientes pensando como neuroarquitetura, ou seja, vamos deixar esse ambiente que foi lá para o metaverso, que parece 1950, sala verde. Como é que eu pego a neuroarquitetura, o design biofílico, que ajuda a trazer o que precisa trazer das pessoas, através dos sentimentos e emoções, para aquele ambiente? Testa lá no metaverso. É caro trazer ele para o ambiente físico, mas não transporta 1950 para o metaverso. Essa é a minha provocação para vocês. Enfim, tem muita coisa para falar, mas eu termino aqui dizendo, em um mundo de verdade, né, onde a pós-verdade, que é o que a gente já está vivendo, e deepfake
né, essa coisa da inteligência artificial trazendo coisas que não são verdadeiras, coexistindo com verdades pessoais, mais de 3 bilhões de verdades pessoais, a gente não estava acostumado com tanta verdade assim. A gente estava acostumado com algumas linhas de verdade. Se torna essencial ter fluência empática. E somente os sentidos físicos não serão suficientes para navegar nesses futuros. A visão e a audição, que é o que mais a gente usa hoje para saber se algo é certo ou errado, vai nos enganar. Porque no mundo onde o 3D vai ser real, a gente vai se enganar. Eu vou precisar, né, navegar em futuros altamente imersivos, artificialmente inteligentes, interconectados por biosensores no metaverso. Nós precisaremos, de fato, desenvolver nossas tecnologias humanas e tudo aquilo que nos faz humanos. Gente, era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigada. Esse é o meu WhatsApp. Quem quiser pegar, é só colocar as câmeras à disposição. Eu sou super acessível. Eu exercito a economia do acesso, que é uma economia que está chegando. Eu não tenho assessores, eu não tenho secretário. Eu gosto de falar diretamente com vocês. Tá bom? Muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigado. Concluindo aqui, nós vimos nas falas, tanto da doutora Daniela como da doutora Lígia, duas coisas interessantes. A doutora Lígia e o doutor Walter Schwenkener falaram que a plataforma digital do Poder Judiciário começou no Acre e em Rondônia. E aqui a professora Lígia falou do desenvolvimento do professor Siddhartha Ribeiro, que é um cientista que tem um laboratório do cérebro lá no Rio Grande do Norte, que é o meu estado, o estado do ministro Gurgel, o estado do nosso presidente Antônio Florencio de Queiroz. Isso é mais uma característica da Revolução. A gente sempre pensava em São Paulo, Rio, Minas como os centros de avanço. Agora a gente começa a ver que o avanço científico provém de lugares onde a gente não esperaria. E nós teremos muitos problemas nessas mudanças, como nós já vimos, mas vale citar Clarice Lispector, e eu garanto que essa citação é dela mesmo, que, assim como Fernando Pessoa, e são campeões de citações falsas na internet, ela diz assim: uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de se deve comer, apesar de se deve amar, apesar de se deve morrer. Inclusive, muitas vezes, é o próprio apesar de que nos empurra para frente. Muito obrigado.